Boa noite. Glória a Jesus, boa noite. Hoje eu tenho um assunto bem interessante para a gente conversar, porque aquilo que eu mais tenho compreendido na palavra de Deus é quando você tem um entendimento correto da base, você nunca será enganada, nunca será enganado. Então, quando você entende quem você se tornou, quando você entende o que é ser filho de Deus, o que é nascer no reino, quando você entende que Deus é por você, que nós estamos em um mundo caído, que nós temos alguém conosco chamado Espírito Santo. Então, tem pontos importantes do Evangelho de Cristo que nós temos que compreender para não sermos enganados. E para podermos avançar também. Eu quero falar sobre mordomia no reino de Deus. O que é ser mordomo no reino de Deus? E eu vou usar umas parábolas de Jesus, eu vou bem devagar, porque eu acho que isso é muito importante, cada um de nós ter a consciência de que você é um administrador no reino do seu Pai. Então, quando você nasce de novo, você saiu da morte para a vida, foi transportado. Então você se tornou filho do Deus Altíssimo. E no reino do nosso Pai, todo mundo trabalha, não existe ninguém folgado. Todo mundo tem uma função. E você tem que começar a entender qual é a sua função dentro do reino. Hoje nós trabalhamos para o reino do nosso Pai. Quando você olha a sua vida, você tem que começar a entender que a vida aqui na Terra é muito rápida. Você nasceu em um mundo caído e você aceitou Jesus e foi transportado para o mundo do reino da luz. Então, tudo que você tem que ser administrado segundo o coração de Deus. Você tem que entender que tudo que você tem pertence ao Senhor. E é Ele que vai te ajudar a administrar da maneira que Ele acha correta. Então vamos orar nessa noite. Vamos pedir para o nosso Pai dar para nós sabedoria, entendimento, discernimento. Porque se você entender isso, você vai compreender o quanto que você é rico no reino de Deus, o quanto Deus pode usar a sua vida para avançar naquilo que Ele deseja. Então as coisas começam a mudar muito rápido na sua vida. Você começa a compreender exatamente o que é que Deus espera de você. Pai, nessa noite nós te damos louvor. Nós te agradecemos nessa noite. Nós precisamos de sabedoria, de entendimento no que estaremos lendo nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando ao coração de cada pessoa que está comigo aqui e pela internet. Que não seja uma noite como outra qualquer. Porque quando estamos diante de Ti, nunca é igual, nunca é igual. Sempre é eterno. Este momento é eterno. Nos dê sabedoria, queremos entender o que é ser mordomo no Teu reino. Queremos avançar, Pai, na mordomia. Queremos avançar como administradores fiéis no Teu reino. Queremos compreender o que é ser um servo inútil. Nós queremos compreender nessa noite, Pai, o quanto que o Senhor tem para cada um de nós, no poder de Jesus. Amém. Vamos começar em Eclesiastes, porque tudo começa com um bom entendimento sobre a nossa vida terrena. Eclesiastes. Lá depois de Provérbios, você vai achar Eclesiastes. Capítulo 5. Versículo 13. Então, qual é a base do ensino nessa noite? Eu vou falar sobre mordomia, vou falar sobre finanças no reino de Deus, vou falar como que cada um de nós nos tornamos administradores. Você tem que ter essa consciência dentro de você, para que Satanás não venha te enganar, porque todo galardão que você vai receber
Do outro lado, é se você fizer exatamente aquilo que Deus mandou você fazer. Galardão não está vinculado a quantas almas você ganhou. Galardão está vinculado àquilo que Deus planejou para você e o tanto que você cumpriu do planejamento dele. Então, um dia todos nós estaremos diante de Deus, todos nós. Haverá um grande julgamento. E nesse julgamento, não vai dar nem para você falar. Ele vai falar. Vai ficar exposto ali exatamente aquilo que você fez ou não fez. Isso não é para você ter medo, pelo contrário. É para você entender que você não é desse mundo, você não pertence a esse reino. Dentro de você e de mim tem um outro reino. E Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Se você não entender em profundidade que você precisa crescer na tua salvação, quem você se tornou, como que a sua mente espiritual precisa estar atuando, e não mais a mente natural, mas a mente espiritual. Como você tem que entender que nós estamos realmente nos últimos dias da igreja na Terra. Saber que a vida continua e a sua vida não está aqui. E nós não podemos gastar a nossa vida de maneira inútil. Nós temos que ter a convicção de que nós temos um chamado, todos nós. Todo aquele que nasceu no reino de Deus, do menor ao maior, tem um chamado. Todos têm um chamado. Ninguém é sem função no corpo de Cristo. Você não está... quando você nasceu de novo, quando eu nasci de novo, nós não fomos colocados como membros de uma religião. Isso é muito importante você entender. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Então você está dentro do corpo de Cristo nessa noite, você que nasceu de novo. E você tem uma função. E quando você começa a passar tempo com o seu Pai Celestial, como Ele falou, o que Deus espera de você e de mim? Que eu e você sejamos como Maria e não como Marta. Deus espera que em 24 horas do dia, pelo menos 1 hora você tire para estar com Ele. Que todos os dias Deus aguarda com ansiedade aquele momento que você passa com Ele. Porque Deus quer transmitir o plano perfeito dele para a sua mente espiritual por meio do Espírito Santo. Por isso que passar tempo orando em línguas é a chave de um caminhar em vitória com o Senhor. Oração em línguas é fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento. Não tem como amadurecer, não tem como nós crescermos sem a prática da oração no Espírito. Porque é a oração em línguas que vai edificar a nossa fé. Então, se você olhar para o Evangelho de Jesus, o Evangelho inteiro, do começo ao fim, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, só tem um objetivo: salvar o homem. Esse é o objetivo. Em cada dispensação de tempo. Quando eu falo dispensação de tempo, na época de Adão, na época de Moisés, na época de Abraão, na época de Noé, em cada dispensação, na nossa dispensação, que o Evangelho chama de graça, existe uma maneira para nós sermos salvos. Deus sempre buscou alcançar o homem. Você tem que guardar no seu coração que no dia que Deus soprou o sopro de vida em Adão, Adão se tornou imortal. Você é imortal. Você nunca vai deixar de existir. Nós temos irmãos que chegaram no céu recentemente, sentimos falta deles, Mário, a Sônia. Sentimos falta dos nossos irmãos, chegaram no céu. Só que, da mesma maneira que eles chegaram no céu, muitas pessoas estão chegando no inferno. Você não pode deixar de ter essa consciência. E não tem como você sair desses lugares. Chegou no céu, aleluia, mas se você chega no inferno, nós não podemos fazer vista grossa para aquilo que Deus mais ama. O que Deus mais ama nesse mundo? Pessoas, os perdidos.
Deus ama as pessoas, Deus quer levar todos para o céu. E nós sabemos que isso não vai acontecer. Porque a dureza do coração do homem o faz ir para o inferno. É a dureza do coração dele, é orgulho de não querer se dobrar diante do amor do Pai. Ele é enganado. Por isso eu quero começar nessa noite, para nós nunca nos esquecermos de Eclesiastes 5, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 13. Desculpa, eu vou começar do 15, não do 13. Eu vou ler o 15 e o 16. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nunca se deve esquecer de que você veio sem nada, e sem nada você vai, naturalmente falando. Ninguém leva as suas riquezas para a eternidade. Ninguém escolhe nada depois que fecha os olhos. Nem a roupa você escolhe. Você não pode escolher a maneira como vão te colocar, que vão fazer. Então você tem que lembrar do jeito que eu vim, sem nada, para este mundo, sem nada também eu vou partir. Então comece a pensar um pouco sobre isso. Você não vai levar nada das suas riquezas. Eu não vou levar os meus títulos, nada do que eu conquistei nessa terra comigo. Todo o meu intelecto, de nada irá me aproveitar do outro lado. É por isso que eu tenho que pensar, então, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o melhor pensamento que eu posso ter nessa noite? Eu cheguei nesse mundo, eu cheguei em um mundo de trevas, nasci em pecado, e um dia eu nasci de novo. E aí começou uma outra história para mim. Aquela velha Rita ficou para trás. Eu nasci no reino do meu pai, nasci um bebê. Só que ele não me deixou sozinho, ele me deixou com a pessoa do Espírito Santo, como cada um de nós. E eu nasci no reino do meu pai, para quê? O que eu tenho que fazer nesse reino? Qual é a vantagem de sair da morte para a vida? De sair de um reino morto para um reino de vida? Isso é o maior milagre que você poderia receber. Porque aquele que aceita esse milagre vai viver para sempre. E eu fui feita filha do Deus Altíssimo, serva de Deus, mordoma do reino do meu Pai, administradora, como cada um de vocês. E tudo o que eu tenho pertence a Ele. Tudo que eu possa conquistar é por meio dele. Então, eu não sou dona de nada, eu tenho que saber exatamente o que o meu Senhor quer que eu faça, com tudo que chega às minhas mãos. Quando você entende que o teu salário, ele se torna uma grande bênção para você, quando você apresenta o teu salário ao teu Pai Celestial e sabe que Ele é o teu provedor, de que nada você vai ter falta. Se tudo que Deus me manda fazer, eu já aprendi, eu não posso dizer para Ele, eu não tenho dinheiro. Porque quando eu digo para Deus, Deus, não dá para comprar aquela cadeira não, não tenho dinheiro. Quando eu falo assim, eu estou servindo não a Ele, mas ao dinheiro, a Mamon. Porque Mamon grita para mim, você não tem dinheiro? Como você vai comprar a cadeira? Mas Deus mandou eu comprar a cadeira. Então eu não posso ouvir a voz de Mamon. Eu tenho que ouvir a voz do meu Senhor, porque Ele não é irresponsável. Eu sou administradora, Ele dá o dinheiro e eu compro. Eu tenho que ter essa convicção. Se eu não aprender isso, e eu fui aprendendo na minha jornada de fé, na minha caminhada, não aprendi da noite para o dia.
Eu fui aprendendo naquele lugar secreto. Que Ele quer que eu dependa dEle em tudo. Você tem que depender de Deus em tudo. Não é só em uma parte. Mas aprender a depender de Deus em tudo. E como que você aprende? Naquele lugar secreto. Adorando a Ele. Orando no Espírito Santo. Meditando na palavra, conhecendo a palavra. Meditando nas passagens bíblicas. Então, olha só. Do jeito que eu vim, eu vou voltar. Então, eu li isso no Antigo Testamento, onde havia uma sombra. Agora, vamos para 1 Timóteo, que ele fala a mesma coisa. Eu quero que você comece a entender que você veio para este mundo sem nada, sem nenhuma riqueza. 1 Timóteo, capítulo 6. E que você vai sair deste mundo e você vai sair também, naturalmente falando, sem nada. Não vai levar os seus títulos, o seu dinheiro, o seu carro, nada disso. Por isso que o nosso tesouro não deve estar aqui na terra. O nosso tesouro tem que estar no céu. Porque aquele que aprende a confiar em Deus para tudo, nunca terá falta de nada, nunca. Porque ele diz, tendo com que comer e vestir, sejais contentes. Ele tem que começar a pensar, se eu não tivesse nada, eu ainda iria amar e servir a Deus? Porque é a alegria dele que você faça tudo por meio dele. Se você olhar a vida de Paulo, de Jesus, Jesus não veio construir impérios aqui. Paulo não construiu nada. Paulo, pelo contrário, disse, olha, eu considero tudo o que eu aprendi quando eu estava morto como refúgio, porque tudo que eu quero é ganhar a Cristo. Imagina o que Deus quer fazer nesse mundo caído por meio de você. Você não é qualquer pessoa. O diabo quer que você pense que você é qualquer pessoa, que você não tem poder nenhum. Ele está mentindo para você. Imagine que Deus quer fazer por meio da sua vida, onde você está. E tudo que Ele precisa é que você dê espaço na sua vida para Ele. Que você simplesmente comece a buscar morrer sonhos que você teve quando você estava morto. Mas que você compreenda que você está indo rumo à eternidade. A Nova Jerusalém, aqui não é teu lugar, aqui nós estamos, de uma maneira bem resumida, para que Deus possa entrar em nós e salvar o mundo. Entrar na minha vida e salvar pessoas. Tudo que Deus deseja é salvar pessoas. Tirar as pessoas desse barco que está afundando. Não existe nada nesse barco para você. Não fique iludido com ele, é uma grande ilusão. Quanto tempo te resta de vida? Nós temos um espaço de 120 anos. Eu já passei da metade, tenho 58 mais pela frente para chegar no 120. Então, eu já passei da metade. Então, não tenho muito tempo a ficar sonhando ou perdendo tempo. Eu tenho que me fortalecer, me edificar. Eu quero que, por meio da minha vida, milhares e milhares de pessoas conheçam a salvação. Porque eu sei que nada eu vou levar dos bens materiais que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho, eu preciso colocar aos pés do meu Senhor. Para que Ele possa usar disso para alcançar pessoas, vidas. Em Timóteo ele fala, vamos pegar 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada tenho trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada podemos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz só de alguns males? Não.
todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. As pessoas do mundo que não nasceram de novo, elas têm um Deus chamado Mamon. Elas buscam por riqueza, elas querem prosperar e ter o máximo que elas conseguirem. Para o reino delas, para si mesmas. Nós somos diferentes. Nós queremos a riqueza do mundo para que nós possamos ser investidores e bons administradores no reino do nosso Pai. Nós precisamos compreender isso em muita profundidade. Que Deus, aqui diante de mim, pela internet, pode ter muitos ministérios adormecidos que precisam acordar. E para esses ministérios acordarem, precisamos orar. Você pode ser socorro. Você pode ser governo. Você pode ser pastor, mestre, evangelista, apóstolo. Você tem uma função, você pode ser um intercessor. Mas você precisa se envolver com o reino e se envolver com seu Pai, e entender o que Deus está esperando de mim e de você, que possamos crescer e amadurecer. Vamos para aquilo que Jesus falou, vamos guardar isso. Nada eu trouxe, nada eu vou levar. Que a raiz de todos os males não é ter dinheiro, é o apego, o amor ao dinheiro. Nós não devemos ser escravos do dinheiro. O dinheiro tem que ser o nosso escravo. É isso que tem que entender. Você não pode dizer para Deus, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Você tem que dizer para Deus, Pai, é isso que o Senhor tem para mim? Então vamos fazer. E comece a orar, comece a louvar. Se você entende que você pode, é seu direito ser guiado pelo Espírito Santo, tudo que você fizer prosperará, dará certo. Porque você é guiado por Ele. Como você é guiado? Se você passa tempo com seu Pai, você entende a voz dEle, você compreende a voz dEle, você reconhece a voz dEle. Vamos para Lucas 16. Parábola do administrador infiel. Lucas 16, versículo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 13. E aqui Jesus dá um ensinamento poderoso. Ele compara aquele administrador que teve habilidade para usar as riquezas do mundo em proveito próprio. E ele diz, olha, vocês deveriam ser como esse. Ele elogiou a habilidade, a sabedoria que os filhos das trevas têm, detrimento aos filhos da luz, que não compreenderam ainda que são administradores. Deus colocou quantias, dinheiro nas tuas mãos para você administrar. E como você está administrando? Para o reino dele. Você tem que entender que todos nós somos investidores do reino do nosso Pai. E não é de qualquer jeito. Um bom administrador, a empresa prospera. Então comece a pensar em quantos milhões que Deus pode colocar nas tuas mãos para você investir no reino. Aí você vai ler também nessa parábola que quem é fiel no pouco, também no muito será. Quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Então você tem que pensar diferente nessa noite. Você tem que começar a pensar que Deus se fez pobre para te enriquecer. Que você não pode olhar para você e dizer, não tenho nada para ofertar. Ninguém é tão pobre. Conhecendo em quem ele se transformou, que não possa ser um ofertante no reino do seu Pai Celestial. Você precisa acordar para essa realidade, porque Deus, Ele quer prosperar a sua vida nele. Ele quer que você confie nele para você dar passos.
E você não oferta de qualquer maneira. Você recebe a sua provisão. Você tem que perguntar para o teu pai: pai, quanto que eu vou ofertar? Você não oferta uma vez na vida. Você oferta sempre. Há uma constância de... Isso requer responsabilidade no reino. Nós temos que ser responsáveis por tudo que envolve ganhar almas para Cristo. Vocês estão comigo há muito tempo. Vocês sabem como eu penso. Eu nunca pego o microfone para manipular vocês ou digo para vocês: temos que pagar tal coisa, fazer tal coisa, vamos comprar muitos livros, vamos evangelizar as penitenciárias, vamos fazer tal coisa e todo mundo trazer as suas ofertas. Por que eu não faço assim? Porque eu quero que você passe tempo com teu Pai Celestial. Eu estou falando sobre ser mordomo no reino de Deus nessa noite, porque as pessoas podem achar, porque eu não faço momentos de oferta, que você não deve ofertar. Você deve sim ofertar no reino do teu Pai. Isso deve ser uma honra para você, ser participante de tudo que Deus está fazendo aqui, porque é aqui que você congrega, é aqui que você recebe a palavra. Esse é o lugar para você ofertar, aonde você está sendo alimentado pela palavra. É assim que a Bíblia diz, é assim que Paulo, nas suas cartas, nos orienta. E Deus nunca pede para você ou para mim aquilo que a gente não possa dar. Jamais Ele fará isso. Mas o ofertar faz parte de um cristão que cresce saudável. Se você nunca pensou em ofertar no reino de Deus, tem alguma coisa errada com você. Você não pode pensar só na sua prosperidade. O que foi um grande arraso e tem sido uma grande destruição no meio da igreja é a teoria da prosperidade, aonde as pessoas são ensinadas de que se Deus está com elas, elas têm que prosperar e ter muitas casas, muitos carros, para mostrar que Deus está com elas. Se for assim, coitado de Paulo. Deus nunca estava com Paulo. Deus nunca estava com Jesus. Jesus também tinha uma bolsa. E ele alimentava. Havia multiplicação. Nós temos que começar a crescer saudáveis e responsáveis no reino do nosso Pai. E ter gratidão e alegria. Ofertar faz parte do crescimento de um cristão. E você tem que começar a pensar sobre isso. Se você nunca ofertou no reino do teu Pai, eu acho que você deve começar a pensar a respeito. E começar realmente a meditar na palavra dele, conversar com ele. E apresentar a ele tudo aquilo que ele tem, que você tem recebido. E deixar ele te instruir. Porque ele fala. Deus é um Deus que fala conosco. Então vamos ver aqui. Parábola do administrador infiel. Aqui Jesus fala muitas coisas importantes. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então tinha um homem rico e ele contratou um administrador. Esse homem rico é Deus. O administrador somos nós. Então, mandando chamar, lhes disse: que é isso que ouço a teu respeito? Prestas contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo. Então ele foi demitido pelo seu senhor. Disse: olha, você está me roubando. Então, você preste conta de tudo, porque estão falando sobre isso a teu respeito. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Ele pensou: eu não vou trabalhar. Passei a vida toda, agora vou arrumar um emprego? Fazer o quê? Mendigar também? Não vou mendigar. Não quero mendigar para ninguém. Aí ele teve uma ideia: eu sei o que farei.
para que quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Está dizendo, as pessoas do mundo que não nasceram de novo, que possuem riqueza, elas sabem como conquistar mais riquezas, elas sabem como ganhar amigos usando as riquezas, elas sabem como usar tudo isso a favor delas, para enriquecer a elas. Versículo 9. E eu vos recomendo, aí vem a recomendação, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Está dizendo, olha, eu te dou um conselho. Use a riqueza do mundo para pagar a dívida dos pecadores, anunciando o evangelho poderosamente. Porque quando você sair deste mundo e atravessar os tabernáculos eternos, lá haverá muitos amigos que vão chegar para você e dizer, olha, muito obrigado, porque você participou, eu recebi a Bíblia, eu estava lá na África, e aquelas Bíblias que foram distribuídas, foi com teu recurso, eu estou aqui por isso, muito obrigado. Você me ajudou a chegar até aqui. Você vai ter muitos amigos, pessoas que você nunca viu, serão seus amigos, porque você participou, você contribuiu, você ajudou que o Evangelho chegasse até elas, que elas fossem alcançadas. Todos vocês são participantes daquilo que Deus está operando em mais de 200 penitenciárias no Brasil, porque nós mandamos material para mais de 200 penitenciárias. São mais de 2.000 detentos. E vocês que estão comigo fazem parte disso. Os livros que são enviados, as cartas, tudo que envolve os correios, os selos, tudo que você vê que acontece aqui no ministério, você é participante. E quando chegar aquele dia, você terá o seu galardão. Você não foi, não levou os livros, você não entregou, mas você contribuiu para que eles chegassem. Então, tudo que nós fazemos juntos, nós estamos cooperando para que as pessoas sejam alcançadas no reino do nosso Pai. Isso agrada a Ele. E Ele vai ter cada vez mais prazer de dar a você todo o recurso necessário, porque você está sendo sábio e diligente, não fazendo de qualquer jeito, não tratando as coisas do reino de Deus de qualquer maneira, mas sendo responsável. E olha só, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza aqui são as almas, os perdidos do mundo. É a verdadeira riqueza que Deus quer para Ele, quer conquistar, buscar. Nós temos que nos importar com as pessoas que estão morrendo e perecendo, indo para o inferno. Nós temos que começar a compreender que nós estamos aqui de qualquer jeito. Um dia o Evangelho me alcançou, um dia o Evangelho te alcançou. E o seu coração tem que ser grato a Deus. E grato àqueles que fizeram de tudo para que você fosse alcançado. Versículo 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por que eu não posso servir a Deus e às riquezas? Porque a riqueza tem uma voz. E Deus tem uma voz. Deus quer uma coisa de mim.
e mamon, que é outra coisa. Ou você vai servir ao dinheiro e ele vai manipular a tua vida, porque você vai ter aquela intenção, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho dinheiro. Mas Deus mandou você conquistar a África. Mas como que eu vou conquistar a África, Senhor? Eu tenho um salário mínimo. Como que eu vou chegar na África? Tudo que você tem que fazer é começar a agradecer e louvar o Senhor. E dar os passos. É lógico que Ele não vai falar isso para você se você já não tiver uma grande intimidade com Ele. Deus não é responsável, Ele quer que cada um de nós cresçamos no reino. Porque o crescimento traz responsabilidade no reino. Mas eu não posso pegar uma criança e dar para ela uma responsabilidade que ela não tem condição de responder, de executar. Mas um adulto tem condição. Então comece a pensar nessa noite que Deus quer ser o pai da família dele. Deus quer ser o seu pai. Ele quer agir como pai na sua vida. Ele quer que você o ouça e o obedeça como pai. Que você ame as almas perdidas, ame os projetos dele que estão no coração dele. Ele precisa de você e de mim. Nós somos a boca, os pés, as mãos do Senhor aqui na terra. Como vamos alcançar os perdidos se nós não nos movermos em relação a isso? Então, quando ele fala, você não pode servir a mim, Rita, ou você vai ter que servir a riqueza, buscar por isso, ou você vai buscar a mim. É por isso que ele diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e o resto te será acrescentado. Pega Mateus 6, ele fala a mesma coisa em Mateus 6, 24. Depois eu vou voltar para cá. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 5, 6 e 7 é um ensinamento só do Senhor. E aqui ele nos ensina no final dessa pregação a construir a nossa vida sobre a rocha, firmado na palavra dele, na verdade dele. Você precisa compreender que nós somos chamados para sermos servos do nosso Pai Celestial. E servos com honra. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O nosso coração tem que estar voltado em servir o nosso Pai Celestial, em ver o que é a necessidade do reino. Volta para Lucas, por favor. Eu termino em Lucas 17 nessa noite. Eu quero que você comece a pensar em assumir o seu coração de servo nessa noite. Nós temos caminhado e Deus tem nos abençoado muito com entendimento, colocando irmãos amadurecidos do nosso lado. Se você olhar, Deus tem nos guardado de muitas coisas. Você não é mais a mesma pessoa, você já tem entendimento de que Deus não quer que você fique doente, Deus não tem doença para você, Deus não tem morte para você. Mas você precisa começar a compreender que Deus quer que você seja responsável, um filho responsável no reino. Deus quer que você amadureça e cresça e assuma responsabilidades no reino. Isso é importante você entender. Você não pode tratar a sua vida de maneira muito leviana. Você precisa crescer e amadurecer. E só tem um jeito de crescer e amadurecer, passando tempo com teu Pai Celestial. Deus é bom e te ama. Ele quer conquistar o mundo, nós temos trabalho a ser feito. É por isso que ele diz, ore ao meu Pai para que ele envie ceifeiros, porque a seara é grande. Por que ele fala isso? Porque Deus precisa da tua autoridade e da minha para agir aqui na terra.
Você precisa dar autoridade a Deus para Ele entrar na sua vida, nas suas coisas e te ensinar. O diabo não tem nada para você além de morte e destruição. O mundo tem sedução, tem perigo. E nós não podemos ficar distraídos com as coisas do mundo. Nós precisamos realmente escolher se nós queremos ser aqueles que vão dar do grupo dos 30%, dos 60% ou do grupo dos 100%. Eu escolhi ser do grupo dos 100%, dar 100% da minha vida ao Senhor. Porque eu entendi que o que esse mundo pode me oferecer? Nada. Ele só tem morte para me oferecer. Nós não podemos comer das iguarias do rei do mundo. A mesa dele é uma mesa de morte para nós. Nós temos que avançar, amadurecermos, encorajar um ao outro, estarmos conectados, perguntando: Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui, Senhor, me ajuda. E ore em línguas, e adore a Ele. Tenha paciência, não saia por aí fazendo coisas à sua cabeça. Não seja como Marta, seja como Maria, aos pés de Cristo, aguardando, esperando, orando. Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. Toda a verdade que Deus revelou para você, é essa verdade que será cobrada de você. Então, olha só, capítulo 17, versículo 7. Porque Pedro está dizendo para Jesus aumentar a fé dele. Depois, você pegar Lucas 15, 16, 17, você vai ver que é um ensino só. Jesus está falando realmente de servir, sobre ser administrador. Se você pegar Lucas 15, o filho pródigo, toda a provisão que Deus deu para ele, ele gastou no mundo. Nada para o reino, tudo para o mundo. Ele foi, desperdiçou todo o recurso no mundo. Aí se você vai caminhando, você vê ali quando Jesus conta a história de Lázaro e o homem rico, que também em grande abundância tinha medo, via Lázaro à porta da casa dele. E ele não fazia nada para ajudar. Lázaro morreu. Ele poderia ter ajudado Lázaro, ter repartido, ter tido compaixão dele. E não teve, só pensava em si mesmo, se vestia de púrpura, não se importava com as pessoas que estavam morrendo lá fora. E nós temos que começar a pensar. E aqui ele fala, no meio desses capítulos, Lucas 16, que eu acabei de ler, do administrador infiel. Então, Deus tem dado recursos para nós. E nós temos que aplicar esses recursos não somente ao nosso bel prazer, enriquecendo o nosso reino. Porque um dia todos nós estaremos diante do juiz. E seria tão bom ele olhar para você e me dizer: vem, servo bom e fiel, vem para este lado. Você foi fiel, eu pude contar com você. Você realmente entregou a sua vida. Eu pude derramar milhares de dinheiro nas tuas mãos porque você era fiel e você investia no reino. Você não tinha medo, você não recuava. Então nós temos que entender o que estamos fazendo. E ele fala, aí ele começa a perguntar para os discípulos: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Porque ele falava, porque no meio dos apóstolos, tinham apóstolos ali. Lucas era médico, Pedro não era qualquer pescador, ele era dono de negócio, ele tinha ele era dono de barcos, ele não era pobre, Pedro. Mateus, coletor de impostos, tinha um bom salário, eles tinham servos, eles sabiam o que era ter um servo. E aí Jesus pergunta para eles: e aí? Quem dentre vocês, quando o servo chega e diz: ô servo, vem, senta aqui na minha mesa, vem comer primeiro? Eles falam: não, os nossos servos não são assim. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia,
Cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Lógico que não. É exatamente isso que nós temos que entender. Nós temos que ser servos que sabem o que tem que ser feito, que faz exatamente aquilo que o nosso Senhor mandou a gente fazer, com diligência, com sabedoria. Primeiro nós trabalhamos para que o reino seja abastecido, para que o reino seja provido. E nós sentamos à mesa do rei e comemos. De nada temos falta. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Então comece, porque tudo começa com medo, o medo do amanhã, o medo da falta. Eu não posso ter medo. O medo, ele é terrível. Ele te paralisa. Eu não tenho medo do amanhã. O mesmo Deus que guarda a minha vida hoje, que é provedor para mim hoje, será amanhã. Medo do quê? Se o meu pai é o Senhor do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não se importa que você seja milionário. O que Deus não deseja é que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você invista em você e não no reino. Porque você não vai ser fiel ao que Ele tem colocado nas tuas mãos. E aí ele continua. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A nossa prioridade, a prioridade de um servo que é fiel, é olhar e observar aonde há necessidade no reino e suprir isso dentro do reino. Ter a visão aberta, a mente iluminada com a verdade. Deus não vai negar nada a você e a mim para que você esteja indo atrás dos perdidos. Eu tiro pela minha própria vida. Se vocês olharem, olha ao nosso redor. Olha as coisas que nós temos. Olha as coisas que Deus tem confiado a nós. Ele é o provedor. Ele é o Senhor. Eu não posso dar passos pensando, como vou pagar? Como farei? E tudo começou no pouco. Quando eu saí lá da minha casa, foi um grande desafio, porque na minha casa eu não pagava aluguel. E quando eu vim para alugar esse prédio, porque eu sou pensionista, eu recebo uma pensão do meu pai, e eu pensei, metade da minha pensão vai no prédio, e como que eu vou fazer com as outras coisas? Mas eu estava aqui, e Deus falou para mim, ninguém vai à guerra por conta própria. E naquele dia, quando eu estava aqui, e estava o Daniel comigo, não tinha nada disso. Era um prédio vazio, estava terminando, não era nem forrado. Tocou o meu celular. E era o filho de uma amiga cristã. E ele me disse, Rita, minha mãe disse que você vai sair de lá, você vai alugar um prédio. Eu disse, sim, eu estou até olhando o prédio, estou aqui com o dono, eu estou negociando aqui, estou vendo como vou fazer. Ele disse, assim que você terminar de falar com ele, manda para mim a conta bancária, a sua conta bancária. E negocia com ele, porque eu vou depositar. Quanto que é o aluguel? Eu falei. Eu vou depositar 1 ano de aluguel para você adiantar. Negocia com ele, para que você não tenha fiador. Negocia com ele. 1 ano de aluguel. Você tem que ir dando os passos. E assim foi tudo. As cadeiras que estavam na minha casa vieram para cá. Os computadores que eu tinha, as coisas, e hoje não tenho mais nada daquilo, não são mais aquelas cadeiras. Você vai dando os passos. Você tem que simplesmente fazer o que Deus está te orientando, porque Ele tem corações generosos, em qualquer lugar. E essa pessoa que me ligou, não é nem do estado de São Paulo. E não é nem com ele que eu tinha contato, era com a mãe dele. Deus só precisa de corações abertos, generosos,
que querem realmente ser diligentes para as coisas, para as necessidades do reino de Deus. Estamos aqui juntos para ir atrás dos perdidos. E Deus não vai negar nada para mim nem para você. Nada. Para que isso seja feito. Então, nessa noite, comece no seu coração a pensar, Senhor, eu quero ser um servo fiel. Eu quero ser aquele que realmente é diligente com tudo que o Senhor tem me dado. Eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu não quero tratar a minha vida em Ti de maneira leviana. Porque o Evangelho é poderoso. E nesses últimos dias, estou dizendo para você, se você tem no seu coração, de todo o teu coração, você quer ser realmente um bom administrador, você quer ganhar riquezas nele para o reino, todas as profecias que têm chegado nesses últimos dias têm dito que todas as riquezas do mundo Deus vai depositar aos pés de todo aquele que tem um coração fiel. E vai ser muito dinheiro, porque muitas pessoas virão para o reino, como nunca houve nenhum avivamento. E você vai ficar realmente com a boca aberta de ver a grandiosidade de tudo que Deus fará. E não vai ser pouca riqueza, porque Ele tira a riqueza do mundo e coloca nas mãos daquele que é fiel, para que ele possa ser um bom administrador. No pouco você foi fiel, no muito eu vou te colocar. Então não fique pensando, o dia que eu tiver, esse dia nunca vai chegar. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Como que funciona? Aquilo que você tem, você dá. No pouco você foi fiel. No muito eu vou te colocar. Porque você não falha, porque eu posso contar com você. E não pense que aquele que tem riquezas a ser adquirida não precisa orar, porque tem que orar muito. Porque ter riquezas é muito tentador. Você tem uma porção de recursos na tua mão e você pensa, vou trocar o carro, vou comprar uma televisão nova, vou comprar uma casa nova, vou fazer isso. E depois, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Sim, Ele sabe que o seu coração é avarento, que você não está sendo generoso, que esse dinheiro que você está pegando não é para você, é para o reino, que está usando errado. Então você não vai ter outro. Porque Deus não quer te destruir, Ele não é irresponsável. Então comece a pensar, se coloque diante do teu Pai Celestial. Você vai descobrir quão maravilhoso, quão poderoso Ele é. Nada vai te faltar. Nunca faltou nada para mim. Nunca o ministério foi pesado para mim, ele nunca vai ser pesado para mim, nunca. E eu nem tenho que colocar o peso sobre vocês, porque não é de vocês esse peso. O dono da seara, o nosso Pai Celestial, Ele é o provedor. E Ele vai usar os corações como Ele tem usado os corações, para prover exatamente como Ele deseja. Então vamos orar, que seja uma noite onde você possa, de todo o teu coração, você que está comigo pela internet, seja um servo fiel, seja diligente nas riquezas que Deus tem colocado nas tuas mãos, para você ser um bom investidor do reino de Deus. Que a maior riqueza para Deus são almas, são pessoas. Pai, nessa noite, nós queremos ter um coração de servo. Nós queremos ser um servo diligente, atrás dos perdidos. Nós não queremos tratar de qualquer maneira, Pai, a provisão que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que nessa noite o Senhor esteja falando, não só comigo, mas por cada pessoa que está aqui e que está comigo pela internet, que o coração dela comece a queimar. Que ela seja, Pai, uma boa administradora, um bom administrador de toda a riqueza que o Senhor tem confiado a ele, tem confiado a ela, Pai. O Senhor pode colocar no muito aquele que começa no pouco. E nós te damos graças nesta noite, Pai, pela tua provisão. Provisão sobre a nossa casa, provisão sobre o ministério, provisão sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, o Senhor tem sido provedor. Nós colocamos toda a nossa confiança em Ti, Pai, nessa noite. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, não no dinheiro. Nós não colocamos a nossa confiança no dinheiro.
Nós colocamos a nossa confiança em Ti nessa noite. Bendito seja Teu nome, glorificado seja Teu nome, santo seja Teu nome, Pai. O Teu nome é santo, o Teu nome é santo. Nós Te agradecemos, Pai, e nessa noite nós chamamos para as nossas mãos todo o recurso financeiro que o Senhor preparou para nós, e o diabo não tem poder para reter. Tudo que o diabo está retendo de nós, toda provisão financeira, todo recurso que o diabo está retendo de nós, você é obrigado a liberar agora, diabo, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, tudo que você está retendo. Pai, nós Te agradecemos pelos nossos celeiros fartos, pela provisão que vem em grande abundância sobre nós, pela Tua provisão que vem em grande abundância sobre o ministério. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos a Tua fidelidade, a Tua bondade, a Tua misericórdia que nos cerca todos os dias. Muito obrigada, Pai, os nossos corações são generosos. Todas as pessoas que estão reunidas comigo aqui pela internet têm coração generoso, têm um coração aberto, um coração generoso. São servos e servas do Deus Altíssimo. Nós somos excelentes administradores do reino do nosso Pai. Nós trabalhamos para o nosso Pai e nós queremos ver os perdidos em grande abundância das nossas cidades sendo alcançados, sendo santificados pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigada, Pai, pelo avivamento sobre a nossa nação. Muito obrigada porque nesse exato momento é o Senhor que levanta homens e mulheres comprometidos com o reino. É o Senhor que levanta nessa noite, Pai, sobre a nossa nação, homens e mulheres comprometidos com o reino, para a glória do Teu nome, Senhor. E o nosso coração tem muita gratidão nessa noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia!